Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: Ó meu senhor, o meu senhor tarda, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. A igreja pode se sentar. Estava observando a pastora orar pelos dízimos e pelas ofertas, e ela sempre fala uma coisa interessante. Ela fala assim, Senhor, nos livra de gastos desnecessários. E é tão engraçado que a gente começa a modelar as pessoas que a gente convive, até sem perceber. E às vezes nas nossas orações, a gente começa a orar da mesma forma. Senhor, livra de gastos desnecessários. Às vezes eu vejo uma ou outra irmã também falando as mesmas palavras. Senhor, nos livre de gastos desnecessários. Tem uma palavra que o pastor sempre fala, que eu me pego agora falando. Ele sempre na oração de despedida, ele fala, Senhor, nos dê uma noite de revigoramento. De vez em quando eu vou orar lá em casa e eu falo essa palavra, coisa que eu não falava. Nós modelamos as pessoas que nós convivemos. E eu, ouvindo a oração da pastora falar sobre a prosperidade da igreja, sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre Deus nos livrar de gastos desnecessários. Tem muito a ver com aquilo que Deus nos dá. Tem muito a ver com os recursos que Deus nos dá e da forma que Ele quer que a gente haja com os recursos que Ele nos dá. E talvez você está se perguntando, mas o texto que você leu não tem nada a ver. Tem. Aqui nessa parábola, o próprio Senhor Jesus estava contando essa história, certo? Só que quando Jesus contava uma parábola, ele não estava contando uma historinha para as pessoas. Ele estava entregando um recado.
E talvez você não percebeu, mas aqui nesses versículos tem coisas poderosas. Tem coisas de nos estremecer, de nós refletirmos e pensarmos, mas será assim? Mas o próprio Jesus disse isso. Toda a parábola de Jesus, ele estava comparando com o reino, com o seu reino, com o reino dos céus. Ele estava dando um recado sobre como é o reino dos céus. Então não é uma historinha. É um recado falando para nós, o reino dos céus é semelhante a isso que eu estou falando. E se você observar no versículo 37, que aqui está contando a parábola, a história de um servo vigilante. No versículo 37, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Quem vai servir? Quem vai servir? Aqui está falando de um servo e de um senhor, certo? De um funcionário e de um patrão. E naquele dia, o Senhor está fazendo essa comparação aqui, que aquele patrão é que vai servir aquele funcionário. Mas como ele está dando um recado para nós, ele está falando do reino. Nós somos os servos. Você algum dia na sua vida imaginou você sendo servido por Jesus? Jesus falando: preparei essa mesa para vocês, podem vir se assentar, eu vou servi-los porque vocês foram servos bons e fiéis. Há muito poder nessa palavra. E se a gente parar para meditar e olhar para nós, hoje, como nós somos, quem nós somos, eu me estremeço, falo, Senhor, mas o Senhor está dizendo isso? Então, quem somos nós para sermos servidos pelo próprio Senhor Jesus? No 42 ele diz assim, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado, o mordomo fiel. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre a mordomia. Porque é o mordomo fiel que vai se assentar à mesa. É o servo bom, o servo com fidelidade, que vai se assentar e vai ser servido pelo Senhor. Só que no 44 ele diz um pouco mais. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Todos os bens. Pensa que você é o funcionário, o seu patrão vai te colocar sobre todos os bens que ele tem. Você vai governar sobre tudo que ele tem. Só que o Senhor está falando do mundo espiritual. Olha a magnitude dessa palavra que o Senhor quer nos dizer. Então, tomando como base a fidelidade do mordomo, eu quero explanar um pouco sobre o que é a mordomia cristã, então. Se você der um Google, você vai encontrar alguns tipos de mordomia. Mordomo da casa, mordomia cristã, mordomia empresarial. Mas quem é o mordomo? Indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. Então significa que o mordomo, ele cuida daquilo que é seu? O mordomo é um administrador de coisas que não são dele. Nós somos o mordomo. Nós somos os mordomos do Senhor Jesus. Quando a gente assiste alguma novela de época, quem já assistiu, hoje eu não assisto mais, mas eu já vi muitos
mordomos nas novelas. E o mordomo é uma pessoa chique. Não é qualquer um. É uma pessoa preparada. Ele não é qualquer empregado. Na casa onde tem um mordomo, há muitos empregados, mas apenas um mordomo. Aquele mordomo, ele é o administrador daquela residência. Ele contrata, ele demite, ele delega as funções. E tudo está sobre a sua responsabilidade. Mas a casa é do mordomo? Não. Mas se acontecer algo de errado, quem vai ser cobrado? O mordomo, não é o empregado que fez o serviço errado, mas o mordomo que tem que prestar contas com o seu patrão. Se algo deu muito certo, se tem um funcionário que fez algo com excelência, ele contratou um cozinheiro e a comida é maravilhosa, quem vai receber o elogio pela comida? O mordomo. O seu patrão vai chegar a ele e vai dizer: parabéns, a refeição estava uma delícia. Então, esse é o significado de mordomia, do mordomo. É claro que, com o decorrer do tempo, algumas palavras se perderam o seu significado original. Às vezes, quando a gente fala, fulano está na maior mordomia, quer dizer que a pessoa está de boa, né? Sem fazer nada. Mas a mordomia é o ato de administrar algo. E é isso que nós vamos falar. Nós somos mordomos do Senhor Jesus. Amém? Nós somos administradores de uma coisa que não é nossa. E aí você pode pensar, mas o que eu estou administrando que não é meu? Eu moro numa casa que é minha, eu dirijo um carro que é meu, o meu trabalho eu conquistei com a minha vaga, lá eu estudei, eu passei no concurso, é meu sim. Nós estamos no lugar de mordomo. Tira a sua saúde para ver se você faz qualquer coisa. Tira. Às vezes pode tropeçar ali e acontecer um monte de coisa e acabou. Então nós somos mordomos e às vezes nós não entendemos a função de um mordomo. Se um mordomo está ali para administrar, e quando a gente traz para a nossa vida cristã, para aquilo que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui, o recado que ele deu aqui nessa passagem, qual que é então para a minha vida? Como que eu posso enxergar essa mordomia na minha vida? Lembra lá de Mateus, capítulo 25, quando aquele senhor dá os talentos para os seus servos e vai viajar? Dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Aí um que recebeu os 5 foi lá, né, negociou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, negociou, ganhou mais 2. O que recebeu 1 ficou com medo, enterrou. Quando o seu senhor chegou, ele só tinha o mesmo que ele tinha dado, só tinha 1. Tivemos bons mordomos e tivemos um mordomo negligente. Ele não multiplicou aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E assim nós trazemos para a nossa vida. Então eu sou mordomo do quê? Do que nós somos mordomos? Nós temos várias coisas preciosas que Deus nos dá para que a gente possa administrar. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que o meu casamento, eu sou mordomo do meu casamento. Nós estamos, pastor, ainda falando sobre ontem, né? Falando sobre essa data. Nós somos mordomos, sim, do nosso casamento, da nossa saúde, dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos recursos financeiros. Nós somos mordomos. E o mais precioso, o mais valioso e o mais desperdiçado eu sou mordomo do tempo. O tempo que o Senhor me dá, eu preciso administrá-lo. Eu sou mordomo do tempo. E quando a gente lê essas parábolas, lá no fim, o Senhor sempre volta. O patrão sempre retorna da viagem. E quando o Senhor daquele servo retorna, o que ele quer? Prestação de contas. E aí, você granjeou quanto aí para mim? Uai, Senhor, eu tinha 5, granjeei mais 5, tem 10, tá aqui.
Ai, Senhor, eu tinha 2, granjeei mais 2, tem 4, tá aqui. Ah, Senhor, o Senhor castiga, o Senhor é mau, o Senhor me deu 1, eu enterrei, fiquei com medo. Aqui, seu 1, tá aqui. Servo infiel, não multiplicou o que eu te dei. O Senhor vai nos colocar à mesa e nos servir, foi o que eu já falei. Deus patrocina quem se dispõe a fazer a obra. Deus vai te dar condições quando você administra aquilo que Ele te dá. Sabe o teu salário? Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei tentando digerir algumas coisas, assim como eu estou tentando nesse momento. Sabe o teu salário que você pega no final do mês, que você suou, que você ralou? Cada um tem um trabalho com uma coisa diferente. Sabe aquele salário? Ele não é seu. Ele não é meu. Não é meu, sim, foi eu que trabalhei. Você é mordomo desse salário. Quando aquele senhor voltar, ele vai te falar. E aí, Jéssica, o que você fez mesmo com o salário que você ganhou lá? Que eu te coloquei lá dentro daquele trabalho que você pediu, você orou, eu te coloquei. Que vez que você fez? Deixa eu ver os frutos que você tem desse salário. O quanto que o reino avançou com os recursos que eu te dei? Com quantas pessoas, para quantas pessoas você propagou o reino? Com os recursos financeiros que eu te dei? Quantas pessoas você carregou, você socorreu lá no seu carro? O quanto você contribuiu? Eu preciso entender, eu preciso digerir. Porque o Senhor não disse que nós sentaríamos à mesa dele? Ele não disse que ele nos serviria? Então, o que eu posso oferecer a ele se não apenas administrar o que ele me dá? Precisamos ser mordomos e não apenas usuários. Às vezes a gente acha que está aqui só para aproveitar a vida, só para ser feliz. A irmã Giovânia comentou isso um dia, eu fiquei pensando. Não, ela falou assim, a gente está aqui para ser feliz, não, a gente está aqui para fazer a obra. A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito e pronto, acabou. Tudo que vem depois é consequência. E Deus patrocina quem se dispõe. E não é porque tem muito, não. É no pouco mesmo. Mas eu preciso ser preparado para ser um bom mordomo. Eu preciso ser ensinado, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E é ouvindo a palavra do Senhor que eu vou entender como que eu tenho que agir. E quais são as características de um mordomo? Ele tem que ser generoso, ele tem que ser bom e ele tem que ser fiel. Porque o dono das coisas é generoso. O Senhor é generoso conosco. Então, o mínimo que eu tenho que ser como administrador daquilo que Ele me dá, também é ser generoso. Somos mordomos da nossa saúde, dos filhos, da casa, dos recursos. E eu falei que o recurso mais precioso que nós temos é o tempo. Só que também tem um ladrão que nos rouba isso. Junto com o tempo, tem um ladrão que rouba ele de nós. Uma palavrinha chamada procrastinação. É o que mais rouba esse recurso valioso que Deus nos dá. Sabe quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não faz? Você está procrastinando. Eu acho que vai fazer quase um mês, se já não tiver. Eu tirei umas roupas do meu guarda-roupa, coloquei num outro quartinho lá da minha casa. Falei, não vou deixar essas roupas aqui mais, os meus vestidos. Porque o meu guarda-roupa não tem tamanho para vestido. Eu falei, eu vou colocar lá no meu antigo guarda-roupa que está lá no outro quarto, que tem o tamanho certo. E eu peguei todos os vestidos, joguei lá em cima da cama e falei, eu vou arrumar. E esses vestidos estão lá. Porque eu tenho que fazer uma faxina primeiro no guarda-roupa, arrumar, organizar e depois colocá-los. Só que eu estou procrastinando, os vestidos estão lá amontoados há um mês. Quando você sabe que tem que fazer uma coisa, sabe como que faz aquilo e não faz, você está permitindo um ladrão roubar o seu tempo.
E o tempo é o recurso mais valioso que o Senhor nos dá. E ele é o que a gente mais administra mal. Nós não sabemos administrar o nosso tempo. Mas nós precisamos aprender. E uma das funções do mordomo é cuidar das coisas do dono como se fosse dele, com amor, com zelo. Porque se a gente olha para a vida secular, se tem um mordomo numa casa trabalhando, empenhando, ele tem que cuidar com muito zelo, como se fosse dele. Ele não pode levar de qualquer forma. Ele tem que supervisionar, garantir o bom funcionamento e dar manutenção quando necessário. É assim a nossa vida espiritual. Quem Deus tem colocado aí do seu lado para você dar uma palavra? Para você ser governador onde você está? Para você ser mordomo daquela vida? Tem outras palavras na Bíblia que nós vamos encontrar que têm o mesmo significado de mordomo. Às vezes nós vamos ler e vamos encontrar a palavra despenseiros. Também é cuidar das coisas do reino. Embaixadores. Também é cuidar, ministros. O apóstolo Paulo vai utilizar essas palavras. Nós somos embaixadores, ministros, despenseiros, mordomos de Deus aqui na terra. E eu preciso cuidar das coisas do alto, do reino. Eu preciso levar a mensagem do Senhor. E eu trago dois exemplos para nós aqui de mordomos. Dois grandes exemplos. Um é gigantesco. O outro é esmagador. Não precisa nem falar nada, mas eu vou falar. Um muito conhecido, de administrador do reino, de recursos, de mordomo, é José do Egito. Quem não conhece a história de José? Quantas coisas nós podemos aprender com a administração daquele homem? E eu não estou falando da administração terrena só. Porque ele carregava um povo com ele. Ele resgatou um povo. O povo que Deus deu aqui nessa terra para ser salvo. E a gente olha José do Egito, lá no Egito, como governador, certo? O que Faraó fez com José lá no Egito? Abaixo de Faraó, aliás, acima de José, só tinha Faraó. Então, José governava, mandava, desmandava, plantava, colhia no tempo que ele planejasse. Por que Faraó fez isso com José então, gente? Porque ele confiava em José. Porque ele era um servo bom e fiel. E sabe mais o quê? Por que Faraó fez isso? Olha o segredo aqui. Porque José não falava só as coisas. Não, eu sei fazer. Não, eu sei. Não. José tinha resultados. Por isso que ele chegou lá. Ele tinha resultados. Ele tinha frutos. Por isso que Faraó pegou e falou, não, viu os resultados. Falou, não, esse homem tem que ficar aqui. Ele vai governar. Porque eu estou vendo aqui, ó, os resultados dele. Só que não olhe para José só como governador do Egito lá em cima, porque ele sempre governou. Antes de ser governador de todo o Egito, ele governou dentro da prisão. Vocês sabiam que o carcereiro entregou a chave para ele e falou, aí é com você, pode fazer do seu jeito. Tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Só que antes de governar lá na prisão, ele governou na casa de Potifar. Vocês sabiam que Potifar entregou nas mãos de José o governo da sua casa? Falou, José, é com você. Faça do seu jeito, porque tudo que você coloca a mão, prospera. E eu estou sendo abençoado por sua causa, José. Pode tomar conta da minha casa. Então, às vezes, a gente vê um grande governo na mão de José lá no Egito, mas a gente não enxerga que ele sempre foi governante. Ele sempre foi. Tudo que José colocava a mão prosperava, porque Deus era com ele. Tudo que ele fazia era com excelência, mesmo que aquilo não fosse dele. E não era dele, nunca foi. Ele era um administrador. Na casa de Potifar não tinha nada dele, ele era um escravo. E ele governava. Porque ele fazia tudo como se fosse para ele, como se fosse dele.
E a palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E era por isso que José prosperou em tudo. Tudo que ele fez foi como se fosse para a glória de Deus, foi para a glória de Deus. E José prosperou em tudo, em todas as coisas. E nós temos um segundo exemplo de mordomo. Eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 2. Versículo 49, que diz assim: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? De quem é essa fala? O próprio Jesus. Ele estava cuidando dos negócios do seu pai, ele era mordomo. E ele foi até a última consequência, que foi a cruz, fazendo a vontade de quem? Do Pai. Então nós temos exemplos esmagadores aqui de como proceder com as coisas do Senhor, como agir, como administrar. Eu preciso administrar aquilo que o Senhor tem me dado. E toda vez que eu falar que eu vou colocar, o Senhor ele vai patrocinar, mesmo que seja pouco. Eu sei, nós temos testemunhos. Deus, ele é o próprio patrocinador. Tudo que nós façamos, devemos fazer com excelência para o Senhor. Quando a gente olha em Gênesis, Deus nos colocou isso na nossa vida. Se a gente voltar em Gênesis, Deus fala para Adão, lá para o homem, domine sobre todas as coisas. Desde sempre, Deus delegou isso a nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá no primeiro capítulo da Bíblia. E domine ele sobre os peixes, sobre todas as coisas. Ou seja, Deus fez tudo. Aquilo que o homem era para dominar, era dele? Não. Deus tinha feito. Deus fez todas as coisas, colocou o homem aqui e falou: agora você é o mordomo de tudo isso aqui, pode dominar. Deus delegou isso para nós desde o princípio, que nós possamos exercer com excelência tudo que Deus tem nos dado. E tudo que eu tenho tem que ser para servir o reino, nas mínimas coisas. Não é quando eu for rico, não. É no pouquinho que eu tenho. Porque quando eu coloco um pouco, Deus me honra no muito. Ele falou aqui nas parábolas. Amém, igreja? E aí você pode se perguntar, então eu não tenho nada, é isso? É, você não tem nada. Eu não tenho nada. Nós somos mordomos. Você é um administrador. Só que eu vou te contar o que você tem. Então o que é meu? Aquilo que vou receber na eternidade. As heranças preparadas antes da fundação do mundo, elas são suas. Amém? É pouco? As heranças preparadas antes da fundação do mundo é pouco para um mordomo? É o que Deus tem para nós. Que nós possamos administrar com excelência todos os nossos recursos. Que eu possa colocar no meu coração que tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Que eu não me prenda às coisas deste mundo. Pastor Osvaldeir, um grande homem de Deus, faleceu na Covid. E ele falava uma coisa que eu sempre ficava prestando muita atenção. Ele falava assim, gente, não coloque o coração nas coisas. Eu não coloco meu coração nos bens materiais, ele falava. Ele tinha uma caminhonete, ele sempre falava dessa caminhonete. Não, se me pedir emprestado, pode pegar, eu não tenho amor a isso não. Eu não coloco meu coração nos bens materiais. E muita gente ali na igreja não sabia, mas o pastor Osvaldeir, ele tinha um grande poder aquisitivo. Mas ele não se importava com isso. Ele não se importava. As pessoas às vezes não tinham nem noção das coisas que ele tinha. Que nós possamos ser um servo bom e fiel. Para quando o patrão retornar, sabe? Quando o nosso Senhor retornar, falar, e aí, Jéssica, vamos ver aqui os recursos que são meus, que você administrou. O que você multiplicou? Quantas almas tem aí na sua mão?
conta para mim as almas. Que nós possamos entender o significado de servo bom e fiel e começarmos a administrar com excelência aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?